Bom, hoje eu quero continuar a mensagem da manhã e eu vou falar sobre o cálice da ira de Deus. E se você trouxe Bíblia, eu gostaria de te convidar a abrir no Salmo 75. Nós vamos ler do verso 1 a 10. Salmo 75. Quem veio de manhã hoje aqui, deixa eu ver, vários irmãos vieram, né? Nós vamos continuar. Salmo 75, diz assim: damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes: eu determino o tempo em que eu mesmo julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firme as suas colunas. Aos arrogantes digo: parem de vangloriar-se. E aos ímpios: não se rebelem. Não se rebelem contra os céus. Não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga. Humilha um e a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Levante as mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus e repete assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 75 é um salmo litúrgico. Ele foi feito para ser cantado ou lido nos cultos públicos. Este salmo foi escrito por Asaf, que era um levita que foi designado por Davi para ser o chefe dos músicos que ministravam a adoração no tabernáculo. Asaf, ele compôs 12 salmos, e este salmo em especial é apresentado aqui, e neste salmo ele nos mostra a imagem de Deus como juiz. E nessa imagem, Deus está carregando um cálice, o cálice da sua ira. Olha o que diz o versículo 7 e 8. É Deus quem julga, humilha um e a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Está muito clara a imagem aqui. Deus como juiz, com o cálice da sua ira em suas mãos. Mas o que isso representa? O que esse cálice representa? E na cultura bíblica, beber de um cálice simbolizava experimentar algo por completo. É nessa perspectiva que tomar desse cálice representa provar completamente a ira de Deus. E quando olhamos para essa imagem, precisamos lembrar de Jesus. De alguma maneira, foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele provou do cálice da ira de Deus em meu e em seu lugar. E ele tomou desse cálice até a última gota. Como assim, pastor? Jesus provou do cálice da ira de Deus? É isso mesmo. Eu não sei quantos conhecem o costume judaico para comemorar, para celebrar a Páscoa, mas é muito interessante. Durante a cerimônia eles provam 4 cálices. O primeiro cálice, eles celebram, exaltam a Deus. Cada um dos cálices eles exaltam a Deus por um aspecto da salvação. O texto referência é Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. E ali, enquanto eles tomam o cálice, eles lembram de algo que Deus fez pelo seu povo. Primeiro cálice, eles celebram, porque Deus os tirou do Egito.
No segundo cálice, eles celebram porque Deus lhes deu liberdade. Agora eles não são mais escravos. Nessa hora da cerimônia, eles comem as ervas amargas, os pães asmos. As crianças podem perguntar a respeito da festa, e o pai tem que explicar o que cada um dos elementos simboliza a respeito da salvação do seu povo. No terceiro cálice, eles falam a respeito do resgate de Deus, que veio por meio do sangue do Cordeiro, que foi colocado nos umbrais das portas. Quem lembra da história? O anjo da morte passou sobre as casas que tinham a marca de sangue. É por isso que o nome Páscoa significa passar sobre, porque o anjo da morte não entrou na casa de quem tinha a marca de sangue. E o último cálice é o cálice do louvor, ou da consumação. É quando a festa acaba, e aí eles louvam a Deus, recitam alguns salmos de louvor, porque Deus os fez um povo. E é muito interessante, porque alguns teólogos, estudiosos, vão dizer que Jesus seguiu esse costume na celebração da Páscoa. E quando nós vemos o cenário da ceia, o que está retratado ali é o terceiro cálice. Quando Jesus passa o copo ali para os discípulos e vai dizer: este é o cálice da nova aliança, aliança feita pelo meu sangue. E aí ele fala assim, como tinha a marca de sangue lá do cordeiro no umbral da porta: eu vou derramar o meu sangue por vocês. Mas alguns vão dizer que o quarto cálice Jesus não provou, porque lá em Mateus 26, ele teria pegado o cálice e teria dito assim: olha, eu só vou provar da vide de novo quando Deus restaurar, implementar o seu reino. E aí algumas pessoas vão dizer e vão interpretar que isso vai acontecer nas bodas do Cordeiro. Quando eu e você, quantos aqui entregaram a vida para Jesus, levantem as mãos. Quando vamos estar reunidos na presença do Pai e celebrar com Ele as bodas, a festa do Cordeiro. Outros vão dizer que não. Jesus provou da vide na cruz do Calvário. Antes de declarar está consumado, ele disse o quê? Tenho sede. E então, alguém pega uma esponja, mergulha no vinagre. O que era esse vinagre? Era o vinho azedo do soldado. E põe na boca de Jesus. E aí, logo em seguida, ele declara: acabou. Está consumado. Bom, eu não sei, sinceramente, se Jesus provou do cálice na cruz, ou se ele falou das bodas do Cordeiro. O fato é que Jesus se refere ao seu sacrifício como um cálice, o cálice da ira de Deus. Se você lembrar, quando ele está no Getsêmani, suando sangue, orando, cheio de lágrimas, ele faz uma oração: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas antes seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus se refere ao seu sacrifício como o cálice da ira de Deus. Também quando a turba vem junto com Judas e Pedro tira a espada da bainha, o que Jesus fala para ele? Guarda a espada, por acaso eu não vou tomar do cálice que o meu Pai me deu? Jesus se refere a esse momento como o cálice da ira. Deus derramou sobre Jesus. E muitos não entendem o que de fato isso representa. O cálice da ira de Deus foi lançado sobre Jesus, não apenas nos cravos que o seguravam no madeiro. Ele não foi lançado simplesmente pela tortura da cruz, pela coroa de espinhos, pela traição dos seus discípulos, pelo julgamento injusto. Não. A ira de Deus representa muito mais do que isso. Quando Jesus fala: Deus, se possível for, passa de mim esse cálice, ele estava se referindo à rejeição de Deus. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Jesus se fez pecado, maldição por nós na cruz do Calvário.
Naquele momento, os nossos pecados foram lançados sobre ele. E aquele que era chamado o amado do Pai, Deus vira o rosto para ele. Ele é rejeitado. Naquele momento, naquele instante, Jesus, ele prova o cálice da ira de Deus. Sabe para quê? Para que eu e você não precisássemos ter que prová-lo. É por isso que a morte de Jesus é chamada morte vicária, ou substitutiva. Ele tomou o meu e o seu lugar. Ele tomou o cálice da ira de Deus, para que nós não precisássemos ter que tomá-lo. Quantos creem nisso? Aleluia. Mas sabe, muitas vezes, apesar de crermos nisso, não valorizamos o que Jesus fez por nós. Não honramos o seu sacrifício. Não honramos o fato dele ter tomado esse cálice terrível no nosso lugar. Estudamos hoje pela manhã. Quando é que fazemos isso? E eu disse aqui que fazemos isso, desprezamos ou não honramos ou não valorizamos o que Jesus fez por nós, quando o clamor por misericórdia deixa de fazer parte das nossas orações. E eu expliquei, se você ler o começo do salmo, ali está escrito: cantem esse salmo segundo a melodia, não destruas. Está lá no título, na sua Bíblia. E essa era uma melodia. Eu não achei a música, não tem a partitura. Infelizmente, Thalita, Samuel, Evan, dava para a gente cantar aqui, mas não tem, não achei. Mas, todas as vezes que essa expressão é citada, era um salmo de clamor por misericórdia. Salmos 57, 58, 59, 75, era um clamor. E aí, Asaf está nos mostrando que nosso tempo de oração tem que ser, sobretudo, um clamor. Deus, tem misericórdia de mim. Tem que ser um tempo de confronto ao pecado, de arrependimento, de checagem de vida. Em nome de Jesus, quem aqui faz devocional? Levanta a mão. Gostei, levanta as duas, deixa eu ver melhor. Isso. Faça do teu tempo com Deus diário um tempo onde você clama por misericórdia, onde você sonda o coração, onde você pergunta: Deus, vê se há em mim algum caminho mau. E aí, a dessensibilização que o pecado produz em nós é tirada pelo Espírito de Deus, e a nossa vida é transformada. Eu gosto do texto: o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ei, você vai ficar cada vez melhor, porque se encontrar com Deus muda a nossa vida. Quantos creem nisso? Segunda lição que aprendemos é que não valorizamos o fato de Jesus tomar esse cálice no nosso lugar, quando o clamor por misericórdia deixa de fazer parte do culto que prestamos a Deus. E aí, eu falei um pouco do nosso culto. Muitas vezes trazemos as nossas músicas, trazemos ou apresentamos uma liturgia, e ela é apenas um rito vazio. Por quê? Porque os cultos deixaram de ser para o Senhor e se tornaram para nós. Nós nos tornamos clientes e não adoradores. E o constrangimento, o clamor por misericórdia foi embora das nossas casas. Entramos e vamos embora. Como chegamos? Falta oferta, falta entrega. E por causa disso também falta fogo sobre o altar. Eu compartilhei, hoje aqui nós clamamos por misericórdia. O meu sonho é que nesta casa e sobre esse altar sempre haja oferta que agrade a Deus, e sempre haja fogo, que Ele aceite o que entregamos para Ele. Faça do culto um clamor por misericórdia. Amém? Terceiro, aprendemos sobre o nome de Deus. Não valorizamos o que Ele fez por nós quando
não respeitamos, não tratamos o nome de Deus com o respeito que Ele merece. E eu expliquei hoje de manhã o que significa dizer: perto está o teu nome. Se você não viu, assista ao culto lá de manhã. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso entender o que representa dizer que temos acesso, que sabemos chamá-lo. A Bíblia vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome. Se eu fosse parafrasear, só para explicar aqui, uns confiam nos seus exércitos, outros nos seus equipamentos de guerra. Eu aprendi a chamar Deus. Amém? Ele vai ser invocado, Ele merece o nosso respeito, o seu nome é poderoso, e eu falei do nome de Jesus e do seu poder para salvar. Não tomamos, não valorizamos o que Jesus fez por nós quando não entendemos o poder do nome de Deus, o poder do nome de Jesus para salvar. E eu quero continuar agora. E o quarto aspecto que esse salmo me fez questionar e me fez olhar para mim mesmo foi: eu creio que quando não valorizamos o que Jesus fez por nós, quando questionamos Deus como juiz. Questionamos Deus como juiz. O versículo 2 nos apresenta a Deus como juiz e a terra treme diante dele. Mas muitos de nós não gostamos de olhar para Deus dessa forma, como aquele que julga, como aquele que está no trono. A gente gosta de falar de Deus como um amigo, como pai, como pastor, como aquele que cuida, que provê, que guarda, o sentinela. Mas a gente evita de olhar para Deus como um juiz. Porém, quando olhamos para Deus dessa forma, algo maravilhoso acontece. O temor de Deus é restaurado nos nossos corações. E eu quero te dizer, essa imagem é maravilhosa, ela é poderosa, ela é tremenda, porque nós temos um juiz, um justo juiz, que julga as nossas causas. Ele não é como os nossos. Ele é justo, poderoso, é o nosso Deus. Quantos creem que Ele está sobre o trono e julga tudo e todos? Amém? A Bíblia vai nos falar de diferentes formas do dia do Senhor, do dia do juízo de Deus. E são vários os textos na Bíblia que vão nos exortar: olha, se preparem para este dia, se preparem para encontrarem com o Senhor, o seu Deus. Se preparem para prestar contas. Se preparem. O problema desta imagem é que a Bíblia também vai mostrar que não existe um justo sequer na face da terra. A Bíblia diz: todos pecaram, não há um justo. Então, nesse dia, todos nós teríamos que provar do cálice da ira de Deus. Mas a Bíblia, quando apresenta Deus como juiz e esse tribunal, Ele nos apresenta também alguns personagens. Satanás é apresentado como o acusador, o promotor. Mas a Bíblia nos apresenta uma outra imagem maravilhosa nesse tribunal: o nosso advogado. É por isso que João vai dizer: temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. E sabe, eu fico imaginando esta cena, quando eu e você vamos estar no tribunal de Deus. E a Bíblia diz que nesse dia Deus vai revelar até as intenções do coração dos homens. Ele vai julgar toda palavra frívola que saiu da nossa boca. Ele vai julgar todos os nossos atos. Tudo será revelado. Ele vai escancarar. Eu fico imaginando o diabo dizendo: ele é culpado, ela é culpada, ele é culpado. E de fato somos. O justo juiz sentado sobre o trono, Satanás nos acusando. E então
eu vou ter o privilégio de olhar para o lado. O meu advogado vai se levantar e ele vai mostrar as suas mãos, ele vai mostrar as suas chagas. Eu sou o advogado, eu tomei o cálice da ira de Deus no lugar dele. Louvado seja o Cordeiro, louvado seja o Cordeiro. Eu tenho um advogado, Jesus Cristo, o justo. Eu gosto da história que ouvi, que acreditam a Lutero, que em determinado momento ele teve um sonho. E nesse sonho ele estava num tribunal e o diabo começou a escrever uma carta e deu para ele com todos os seus pecados. E ele começa a ler aquilo. E ele lê, e ele lê, e ele lê. E aí ele então devolve para o diabo e diz: está faltando coisa aqui. E aí o diabo reúne os seus demônios, fazem uma pesquisa mais aguçada nos arquivos do Lutero e encontram mais uma lista, e agora é um rolo. E aí ele pega e joga o rolo assim e diz: escreve aí embaixo, Satanás, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Aleluia! Qual é a mensagem do Evangelho? Deus é justo. Ele está com um cálice de ira nas suas mãos. Mas Jesus, Ele se levantou para nos defender. Tomou o nosso lugar. Tomou o cálice da ira. Ei, em nome de Jesus. Quando você enfrentar o juízo de Deus, você precisa estar preparado. Você precisa estar preparada. Muitos dizem: eu não sou pecador. Eu não mato, eu não roubo. Isso não é verdade. Você muitas vezes faz o que não deveria. Trata a sua esposa como não deveria. Trata os seus filhos como não deveria. Todos nós somos pecadores. Quantos querem estar preparados para esse dia? Eu quero te apresentar um advogado. Se você deixar ele participar da sua vida, você jamais será o mesmo. Quantos querem enfrentar o juízo de Deus com a presença de Jesus? Aleluia. Mas enquanto eu li esse texto, eu vou terminar com esse ponto. Algo tocou meu coração. Sabe, nós não valorizamos o que Jesus fez por nós quando não tratamos as rebeliões do nosso coração. E é muito interessante, se você pegar o Salmo lá no versículo 4 e 5, ele fala de rebelião. Ele fala: olha, vocês se vangloriam, vocês se rebelaram contra os céus. E é muito interessante porque a palavra rebelião aqui significa levantar o chifre. A palavra no hebraico é chifre. Por quê? Quando um animal que tinha chifres, ele ia desafiar o seu oponente, o que ele fazia? Ele levantava o chifre. Era a maneira de desafiar. Em outras palavras, o que ele está dizendo: olha, vocês desafiaram a Deus. Tem algumas versões que vão dizer assim: vocês são gente de nariz empinado. Vocês ficam levantando a cabeça, confrontando aquele que está sentado sobre o trono. E eu falei: Deus, quando é que eu faço isso? Quando é que eu me rebelo? Existe algum tipo de rebelião no meu coração? E aí o texto vai falar a respeito de alguns tipos de rebeldia. A primeira que ele fala: nós nos tornamos rebeldes quando usamos de vanglória. Vanglória. E o que é isso? Eu lembro que eu li há alguns anos atrás um livrinho chamado Ego Transformado. Quem já leu esse livro? Vale a pena, é pequenininho assim. E ele vai falar a respeito de uma palavra que é o orgulho. Psou, uma coisa assim. Psiou, acho que fala. E ele fala que essa palavra, no original, significa fole. Sabe aquilo que eles usavam para atiçar o fogo? E ele vai falar assim: olha,
O nosso orgulho torna o nosso ego inchado e dolorido. E quando isso acontece, nós atribuímos glória ao que não deveria ter glória. Para mim, um dos exemplos disso mais claros, de rebelião na Bíblia, é a história de Saul. Quem lembra da história de Saul na guerra contra os amalequitas? A Bíblia vai falar que ele cometeu este pecado de rebelião. Uma das coisas que Saul faz, depois que vence a batalha, Samuel vai procurá-lo. Aonde está Saul? E aí, alguém diz para ele, ele foi construir um monumento de honra para si mesmo. Sabe, muitas vezes, na nossa vida, a vitória que vem das mãos do Senhor, se transforma em monumento de honra pessoal. E quando isso começa a acontecer, a gente faz o que a Bíblia fala, começa um processo de rebelião. Glória em vão, glória desperdiçada. Eu acho tão bonito o paralelo que é a vida de Davi. Uma das maiores vitórias do rei Davi, qual foi? Você sabe a história. Ele derrubou um gigante, lembra? Lembra dessa história? A Bíblia vai dizer que quando ele está sendo perseguido por Saul, ele vai ao tabernáculo. E aí ele está pedindo pão e arma para se defender. E aí o sacerdote fala para ele o quê? Só tem aqui a espada que você tirou da mão do gigante. Aonde que estava o símbolo da vitória na vida de Davi? Ela virou um memorial na casa de Deus. Ei, sabe quando a rebelião começa no nosso coração? Quando a gente acumula troféus e deixa de fazer memoriais. Se você prosperou no teu trabalho, foi porque Deus te abençoou. Se você está indo bem no ministério, é porque Deus derramou graça sobre a sua vida. Se você tem recursos, provisão, é porque Deus derramou favor sobre a sua casa. Se você passou naquele concurso, naquele curso, se você é bem sucedido, é porque Deus te abençoou. Quantos têm conquistado coisas aqui? Levantem as mãos. Comece a declarar: Deus, eu creio. Se eu cheguei nesse lugar, se eu alcancei essa vitória, foi porque o Senhor assim o quis. Hoje nós vamos pegar a glória que acumulamos no coração e vamos despejar no altar do Senhor. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de majestade. Se algum reservatório ainda existe na tua alma, no teu entendimento, despeja hoje nesse lugar, porque nenhum tipo de vanglória vai te levar para longe do Senhor. Quantos querem fazer isso? Aleluia. Aleluia. Outra forma da rebelião tomar conta do nosso coração. Não tratamos a rebelião do nosso coração quando desobedecemos a Deus e não tratamos os pecados com a seriedade que eles merecem. É muito interessante nesse texto que a Bíblia narra sobre Saul. A Bíblia vai dizer que Samuel disse para ele: é melhor obedecer do que sacrificar. É o culto que a gente falou hoje, né? Não tem sentido levantar as mãos, cantar os louvores, fazer jejum, orar, mas não obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele diz: porque o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Eu compartilhei aqui, já entreguei, que eu estou correndo ali, andando de manhã cedo em volta do cemitério. Não é por nada, não, é porque tem a pista ali.
Eu passo lá. Essa semana eu falei, já fiz uns 5 atendimentos de manhã já na pista. Foi uma maravilha. A Sil falou, você demorou hoje? Eu falei, é. Então, mas quando eu passo lá, você vai vendo muita gente fazendo faz oferenda ali no cemitério. Eu vou passando, já vou repreendendo, Senhor, quebra, aí eu vou andando. E o que a Bíblia está dizendo é, a rebelião, Deus olha da mesma forma. Olha como é forte a imagem. Por isso precisamos tratar. Mas pastor, sabe o que é rebelião? É quando Deus fala, isso aqui é pecado. E eu insisto em dizer que não é. Foi isso que Samuel fez. Quando Samuel vai o confrontar, ele diz, o que você fez? Eu não tinha falado, Deus não tinha falado que era para ganhar a guerra. E acabar, não pegar nenhum despojo de guerra. E ele falou, eu não peguei nada, acabei com tudo. E aí Samuel falou, eu estou ouvindo aqui o balido das ovelhas, eu estou ouvindo o som, o que é esse som que eu estou ouvindo? Ah, isso aqui, nós separamos os melhores para sacrificar ao Senhor. E ele fica insistindo, rebeldia. Sabe, por vezes, nós sabemos que pecado é pecado. E a gente vai criando histórias, argumentos, para não fazer o que Deus disse que nós tínhamos que fazer. E aí, a gente não trata a vida, desobedece, e perdemos a graça de Deus. Em nome de Jesus, preste atenção. Tem coisas que você precisa resolver com Deus hoje. Ele te trouxe aqui para dizer, isso aí é teimosia, é rebeldia. Para de bater o pé. Para de brigar com ele. Deixa ele arrancar toda a semente de pecado que existe no teu coração. Sabe outra forma de rebeldia? É quando Deus mostra, a gente sabe que é pecado, e a gente não trata. A gente segue a vida. Eu já vi muita gente dizer assim, eu nasci de novo, agora mudou tudo. Mas não resolve o que deixou lá para trás. O rastro. Não limpa a sujeira do passado. E aí sabe o que acontece? Uma hora ou outra nós vamos perder a nossa posição de autoridade. Porque Deus vai pegar e vai revelar, vai escancarar o que você não resolveu. Quantas pessoas eu vejo, eu vou começar uma nova vida, fogem para fora do país e deixam dívidas. Se convertem, mas não pedem perdão para as pessoas que machucaram lá no passado. E aí uma hora Deus vai falar assim, ó, você não resolveu, está aqui, ó. Foi o que aconteceu com Saul. Ele perdeu sua posição, porque não tratou o pecado com a seriedade que ele merece. Eu não sei se o pastor Ranulfo está aqui, eu não sei se ele veio hoje, não, ele está... Mas eu gosto muito da história do pastor Ranulfo. O pastor Ranulfo, ele fazia parte de uma quadrilha que roubava aviões. Nós temos um pastor que era de uma quadrilha que roubava aviões. Ele trabalha na Cristolândia, está no lugar certo. Ele sabe até a linguagem dos caras lá, né, Tiaguinho? É uma benção. Mas o que acontece? Sua tia apresentava Jesus para ele, ele participa de um culto, tem um encontro com Deus, se converte. E aí, ele começa um processo discipulado, muda de vida, começa uma vida nova, com a sua família. Mas Deus fala para ele, ei, você precisa resolver o que você deixou para trás. E sabe o que eu acho lindo? Ele um dia vai lá na delegacia se entregar. Ele chega para o delegado, o que foi? Eu vim aqui, eu fazia parte de uma quadrilha assim, assado. Você tem certeza que está fazendo? Sim. E aí ele é preso. Ele cumpre a sua pena. Ele paga o que ele deve. Hoje ele pode ser pastor dessa igreja. Porque ele quitou a sua dívida com Deus, mas com os homens também. Tem muita gente aqui
que quer usurpar posições, ocupar lugares, mas não tratou a rebelião no coração do jeito que a Bíblia ensina, sabe o que vai acontecer? Deus vai tirar a posição. Ele vai mostrar, vai fazer aparecer, para tratar aquilo que precisa ser tratado. Ei, olha para mim aqui, isso que eu estou falando é tão sério. Eu sei que muitos chegaram nessa casa com bagagens da vida. Tem malas sujas que vocês não gostam de olhar. Mas hoje eu vim dizer para vocês, na autoridade do nome de Jesus, olhem para mim. Tenham coragem. Tratem o que vocês precisam tratar. Porque melhor do que ter a aprovação dos homens, é ter a aprovação de Deus. Ei, talvez você vai ter que confessar pecados e vai doer. Talvez você vai ter que voltar em lugares que você evita passar. Talvez você vai ter que ter conversas difíceis essa semana. Mas, por favor, trata a rebeldia no teu coração, para que você possa viver tudo o que Deus tem para a sua vida. A história de Saul, ela é triste, porque ele perde a posição. E uma das cenas mais fortes é quando Samuel fala, Deus já achou outro. E ele fica tentando pegar a capa. E aí Samuel está indo embora. E ele segura a capa e a capa rasga. E ele diz, você não entendeu? Você não tratou a rebeldia. Deus tirou de você o reino, a posição. Ei, trata o pecado, que Deus vai te honrar perante os homens. Ele vai abençoar a sua vida. Trata, resolve. Eu creio também que a rebeldia, ela não é tratada no nosso coração. Pode tocar a música. Quando autorizamos o que Deus não autoriza. Levantar o chifre era um símbolo de rebeldia, do animal. Mas levantar o chifre também representava autorizar alguém. É por isso que eles enchiam o chifre de óleo e aí derramavam sobre a cabeça da nova autoridade do rei. Muitas vezes a rebeldia no nosso coração, ela se estabelece quando autorizamos o que Deus não autoriza. Faça assim com as suas mãos. O que você tem deitado o óleo? Sobre o que você tem levantado o chifre para autorizar na sua vida, na sua casa, no seu ministério, mas Deus não autorizou. Cuidado. Eu tenho visto tantas pessoas autorizando coisas que a Bíblia diz que é pecado. Eu tenho visto pastores autorizando coisas, abençoando coisas. Eu não sei que bênção é essa. Que tipo de casamento é esse? Eu não entendo. Como eu posso abençoar o que Deus não abençoou? Rebelião é isso. Você tem autorizado coisas na sua empresa que Deus não autorizou. Você está em rebelião contra o Pai. Você tem autorizado coisas na sua casa que Deus não autorizou. Você tem autorizado coisas no seu relacionamento com a sua esposa que Deus não autorizou. Isso é rebelião, é rebeldia contra Deus. Levante as mãos de novo agora. Senhor, repete essa oração comigo. Senhor, eu quero usar com temor a autoridade que o Senhor colocou nas minhas mãos. Que eu autorize o que o Senhor autoriza. Deus, me ajuda a usar esta autoridade com temor. Eu tenho feito essa oração. A Bíblia diz, seja tardio em pôr as mãos sobre alguém.
Eu tenho orado, Deus, é para impor as mãos? Não é. É para autorizar? Não é. Eu só quero autorizar o que Deus autoriza, amém? Por fim, a rebelião representa lutar contra aquilo que Deus autorizou. Saul é muito interessante. Quando ele perde o reino, ele fica com a capa, metade dela na mão. Ele não entende, ele não se arrepende. E aí, Deus autoriza outro, manda Samuel ir lá ungir Davi. E aí o que ele faz? Ele luta contra aquele que Deus autorizou. Ele o persegue. Um outro tipo de rebeldia é levantar o chifre contra aquilo que Deus autorizou. Eu sempre digo para minha esposa, às vezes entramos em conflitos, eu falo, só cuide de algo, mulher. Só não vamos lutar contra aquele que Deus autorizou. Olha a diferença de Davi e Saul. Enquanto Saul perseguia aquele que tinha sido ungido por Deus, o que Davi faz? Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Eu não sou louco de entrar numa briga com Deus. Sabe, muitos de nós não entendemos a nossa condição, porque estamos com os punhos fechados, lutando. Você está lutando contra o teu marido, mas o Senhor o instituiu o sacerdote da sua casa. Você está lutando contra ministérios, pessoas que foram autorizadas por Deus, contra projetos que são dele, e por isso as coisas não vão para frente. Sabe o que acontece? Você só se machuca. Você tem lutado contra Deus, contra aquilo que Ele autorizou. Eu acho interessante porque esse salmo termina dizendo: quanto a mim, e ele cita: eu quero honrar a Deus. E ele vai citar o Deus de Jacó. Eu acho tão interessante esse título. Deus de Jacó. Jacó, suplantador, enganador. É tão interessante Deus se apresentar dessa forma. Eu sou o Deus dele. Por que que Deus termina? Por que esse salmo termina assim? Jacó, ele entendeu que ele estava lutando com Deus. Quando ele vai para o Peniel, Deus revela a sua condição. Ele está lutando a noite toda. Ele tinha que enfrentar o seu passado e ele não queria mexer naquelas coisas. Ele não queria se retratar com seu irmão, ele não queria liberar perdão. Ele está ali naquele vale. Então Deus mostra: ei, você passou a vida lutando comigo. Em determinado momento dessa briga, Deus não dá um soco nele, só põe assim o dedo, e ele fica manco, descadeirado, machucado. Quando a gente luta com Deus, a gente só se machuca. Mas quando a gente se rende, para de lutar, vai na direção que Deus tem para a nossa vida. A bênção do Senhor repousa sobre nós. Aleluia. Ele é o Deus de Jacó. Ele é Deus de pessoas complicadas, como eu e você. Ele é o Deus daqueles que lutaram, foram rebeldes, mas se dobraram, se arrependeram. Hoje eu vim dizer para você: você não precisa terminar com a parte da capa na mão. Você não precisa terminar machucado. Você pode se render, baixar a sua cabeça, se curvar diante dos reis, submeter a sua vontade. E aí, em vez do cálice da ira, você vai provar da bênção e da fidelidade de Deus na sua vida. Hoje eu queria orar por pessoas. Talvez você não goste de olhar para Deus como juiz. Hoje eu te fiz olhar, mas também te fiz olhar para Jesus. Ele tomou o cálice. Você não precisa viver em rebelião com Deus. Hoje a minha oração é que todo tipo de rebeldia seja arrancado do nosso coração. Feche seus olhos aonde você está e fala assim: Deus, examina o meu coração.
Examina o meu coração. Existe no meu coração algum tipo de vanglória? Eu tenho dado glória, tenho armazenado glória no lugar errado. Eu não quero mais. Hoje eu reconheço que o Senhor é Deus. E toda a glória pertence ao Senhor. Examina teu coração, Senhor. Tem algum pecado na minha vida que eu não tratei? Tem alguma coisa escondida, oculta no meu passado que eu não resolvi? Deus, me dá forças para enfrentar e tirar a rebeldia do meu coração. Deus, eu estou autorizando o que o Senhor não autoriza. Eu estou brigando contra as tuas leis. Eu estou lutando contra o Senhor. Me mostre. Pede a Deus: Senhor, eu estou lutando contra aquilo que o Senhor autorizou. Eu não quero mais fazer isso. Hoje eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Aleluia. Eu não sei o que Deus falou com você, mas se hoje aqui você quer, de forma muito sincera, pedir a Deus que sonde o teu coração e que trate qualquer tipo de rebelião, de rebeldia. Você quer inclinar a cabeça diante dele e falar: Deus, me ajuda. Onde você está, fica de pé num sentimento de temor, de respeito, na presença do Senhor. Fala: Deus, eu estou aqui, eu quero. Talvez você vai ter que visitar teu passado. Eu vou orar por você agora. Deus vai te dar graça, força para visitar o passado, para ter conversas difíceis, para resolver o que precisa ser resolvido. Mas Deus vai tirar a semente de rebeldia do nosso coração. Amém? Amém? Vamos orar aqui? Fecha teus olhos aí. Primeiro, pede perdão para o Senhor. Pede que Ele te ajude a enxergar. Pai querido, eu quero clamar agora em nome de Jesus, que o Senhor examine o meu coração, os nossos corações. Se existe algum tipo de rebelião, de rebeldia em nós, que o Senhor arranque fora. Queremos construir memoriais na nossa vida. Queremos atribuir glória ao Senhor. Queremos te obedecer, Pai. Mas, Pai, se existe alguém aqui que não teve o privilégio ainda de fazer de Jesus o seu advogado, que hoje, ao olhar para o tribunal de Deus, olhar para o que Jesus fez, que haja arrependimento, mudança de vida, transformação, em nome de Jesus. Eu quero pedir por aqueles também, Deus, que precisam visitar o passado, ter conversas difíceis, limpar a sujeira que deixaram para trás. E eu quero clamar que o poder de Deus repouse sobre os teus filhos, que eles tenham coragem, força, e que o Senhor se agrade deles. Faz assim, Pai, abençoa os teus filhos agora, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Quero pedir que todos fiquem de pé agora. Isso, todos fiquem de pé. Se tem alguém aqui que quer falar assim: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu advogado. Eu quero entregar minha vida aos teus cuidados. Levanta a mão aí. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje? Levanta a mão assim. Eu quero orar por você. Tem alguém? Pode falar assim: eu preciso dessa graça. Levanta a mão assim, onde você está. Eu quero orar. Quero pedir: Deus, amém, querido. Deus te abençoe lá no fundo. Mais alguém quer tomar essa decisão hoje? Convidar Jesus. Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Levanta a mão assim bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém quer tomar essa decisão? Lá no fundo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, querida. Mais alguém? Levanta a mão aí bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem vários irmãos. Vamos fazer oração junto com eles. Fecha os olhos assim, põe a mão no peito. Repete assim: Senhor Jesus, eu entendo
que sou pecador. Eu entendo que o que eu mereço é tomar o cálice da ira de Deus, mas eu te agradeço, porque o Senhor tomou esse cálice no meu lugar. Hoje eu quero pedir que o Senhor Jesus estabeleça o seu comando na minha vida, que o Senhor se torne o meu Deus, o meu Senhor, que a tua paz, que a tua bênção, que a tua alegria acompanhe a minha vida, em nome de Jesus, amém, amém. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.